o livro Mestre de Amor. Atualmente estamos no capítulo 27 e o título proposto pela Joana de Ângeles é Espíritos Atormentados. Quando nós colocamos espíritos, ela está ampliando a palavra não somente para os que se encontram fora do corpo físico, mas também os que estão no corpo físico. Então, vale para espíritos encarnados, tanto quanto espíritos desencarnados. Nós somos espíritos, embora ainda não nos conscientizamos desta realidade. Ah, Adelano, mas eu já sei. Sim, nós temos a informação, temos o conhecimento, mas a conscientização ainda nós não a temos. Espíritos atormentados. Ela vai dizer assim: prosseguem como se estivessem emanados a aflição que os retinha na carne. Guardam carantonhas atormentadas, refletindo angústias superlativas. Comprazem-se enceguecidos, dominados por prazeres irreais, semiloucos. Conservam o fascínio às moedas reluzentes ou às notas acumuladas, penetrando as mãos em vasa fétida que confundem com o ouro imaginário. Vasa é uma espécie de buraco. Como os espíritos estão enfiando a mão na terra, abrindo buraco para retirar, no caso, o ouro. Afirmam-se condutores do pensamento, afligindo mentes incautas em demorados processos de hipnose, minando a organização física e psíquica dos semelhantes encarnados. Aqui abre-se então o leque para a obsessão. Conservam as expressões de luxúria, perseguindo miragens da própria sandice. Aprisionam-se às opiniões pessoais, apaixonados e vencidos por cadeias mentais de difícil remoção. Demoram-se vinculados aos pútridos despojos carnais, longe do discernimento. Aventuram-se em empresas cruéis, alimentando tristes ideais de vingança outriz. Asseveram-se expoliados dos bens terrenos, jugulados a ódios infernais. Acreditam-se traídos pela fidelidade dos que ficaram na carne, convertendo-se em algozes impiedosos. Enlouquecidos, formam bandos de delinquentes como nuvens de horror, semeando inquietações sem nome e desequilíbrio sem conto. Então, o que Joana de Ângeles está trazendo para nós nessa primeira parte da lição? Os espíritos desencarnados num processo de tormento, de conflito, de perturbação. E quem são os espíritos desencarnados? São justamente as almas de todos os seres humanos que estiveram durante um período no plano físico. Isto é, nós que estamos encarnados
Somos almas. Quando nossa alma deixa o corpo, retornamos ao plano espiritual. E nós retornamos ao plano espiritual, levando justamente conosco aquilo que nós fazemos dia a dia na Terra. Não há mudança, não há transformação. O que há? Apenas nós estarmos numa dimensão diferente à da carne. Somente isso. Não se muda nada. Ah, Delano, o espírito desencarnado, ele vive de que forma? Muitos questionam. E muitos ainda têm a ilusão de achar que, ao desencarnar, nós vamos habitar esferas elevadas. Seria muito bom se nós já estivéssemos trabalhando no campo íntimo o próprio céu. Mas, conforme a lição que Joana de Ângeles nos traz, esses espíritos que estão atormentados apenas estão dando sequência no plano extrafísico da forma como viviam no plano físico. Simplesmente isso. E as obsessões, elas vão proliferar. E o que é uma obsessão? Será a ação de forma pertinaz que um espírito vai exercer sobre o outro. No caso aqui, conforme ela vai colocar para nós, afirmam-se condutores do pensamento, afligindo mentes incautas em demorados processos de hipnose, minando a organização física e psíquica dos semelhantes encarnados. Isto é, os espíritos estão por toda a parte. Aqui, nós estamos apenas nós encarnados. Mas o número de espíritos fora da carne que aqui se encontra é 3, 4, 5 vezes maior o número de encarnados. Muitos desses espíritos que aqui se encontram desconhecem da realidade em que vivem na atualidade. Pois que, embora estejam desencarnados, pensam e afirmam que não, que estão no corpo, que estão encarnados. Isso se prende a quê? Se prende justamente à falta de um hábito saudável, de que quando se encontravam no plano físico, o cultivo dos ideais nobres, elevados, dos vínculos que nós necessitamos estar realizando em nós com os ensinamentos da espiritualidade superior, cuja direção em toda a terra é de Jesus. Todos os espíritos que estão na terra, encarnados ou desencarnados, se encontram sob a direção de Jesus. Independente de qual país, de qual continente, de qual etnia, de qual cultura, todos estão sob a égide de Jesus. Bom, mas por que eles estão atormentados? Ela vai dizer assim: ignoram a situação em que se encontram, aparvalhados ante a realidade veraz da desencarnação, que desvelou para eles as revelações da imortalidade, despertam infelizes, aprisionando-se às malhas dos objetivos iníquos a que se ligaram na terra. São portadores de reminiscências vigorosas, antigos possuidores de moedas que se enferrujam, distantes do uso, verdugos da paz alheia,
que se esqueceram de amar, vencedores dos jogos da ilusão que se distanciaram da verdade, ladrões da felicidade de muitos que converteram o lar em inferno e o cônjuge em escravo. São os gozadores de todo Jaez que triunfaram em rios de lágrimas, atingindo culminâncias com a máscara da hipocrisia, afivelada à face em jornadas subalternas. Morreram, sim, mas não se consumiram no túmulo. A vida os aguardava além da morte, com os painéis das experiências malogradas a se desdobrarem indestrutíveis. Desequilibraram-se ao impacto da consciência violentada pelo pavor, que se torna verdugo, ou pelo remorso, que se faz vingador de si mesmo. Intranquilos, perturbam e afligem quantos se lhes vinculam pela identificação de pensamentos e atos. Isto é, desencarnaram, mas ignoram desta realidade em que se encontram. E por que eles ignoram desta realidade? Porque eles se veem em um corpo, e este corpo traz a semelhança do corpo físico. E através dessa semelhança do corpo físico, eles, com a mente voltada para as coisas materiais, para as coisas terrenas, vinculam-se então à forma de vida que viveram no plano físico, somando com as outras formas de vivência e de experiência que tiveram ao longo de reencarnações e nos intervalos dessas reencarnações. E a gente para pensar, mas Delano, como que pode? Se o espírito, ele tem várias existências no plano físico e tem um intervalo de uma existência para a outra, por que ele ainda não consegue trabalhar em seu campo íntimo essa realidade? Essa pergunta que nós podemos lançar, necessitamos primeiramente responder a nós mesmos. Se nós estamos tomando conhecimento dessa realidade, por que nós não começamos a viver diferente, de acordo com essa realidade? Então, é uma reflexão que cada um de nós necessitamos fazer. Porque uma coisa é certa, todos deixaremos o corpo físico. Isso é fato. E não tem como reverter essa situação. A questão é, como adentraremos o plano espiritual? Com a consciência de ter vivido uma existência e prosseguir no processo evolutivo, ou ficarmos presos, amarrados, algemados às situações que nos vinculam ao plano físico? Nós precisamos pensar e necessitamos trabalhar isso diariamente dentro de nós, porque não sabemos quando chegará a nossa hora. Pode chegar de hoje para amanhã, como pode chegar ano que vem, ou daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos, não sabemos. O fato é que chegará. E quando chegar, o plano físico, a vida física, não tem mais nenhum vínculo com a pessoa que desencarnou. A vida física e tudo aquilo que ela vivenciou já não tem vínculo, embora o espírito que está desencarnado mantenha o vínculo.
a questões materiais. Adriano, mas isso é errado? Não. Mas se torna algo ruim caso o espírito não tenha trabalhado dentro de si o seu campo de espiritualidade, pois que as vinculações que ele vai manter se prende ainda ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade e à hipocrisia que teria que ter trabalhado enquanto estava encarnado e não o fez. E aí é óbvio que ele vai ter dor e sofrimento. Então, a desencarnação é algo natural, tranquilo, para o espírito que está trabalhando em seu campo íntimo. Será perturbador e atormentado para aquele que não conseguir viver no plano físico conforme as diretrizes que temos aprendido com a espiritualidade benfeitora e amiga. Adriano, mas como que o espírito desencarna e não sabe que está desencarnado? É porque o corpo físico se assemelha. Então vejam bem que coisa interessante. Aqui é o espírito encarnado, é o corpo físico. Aqui nós temos o que nós chamamos de corpo espiritual ou perespírito. E aqui é o espírito. Nós somos espírito. E o espírito é envolvido pelo corpo espiritual. E quando o espírito está encarnado, ele está envolvido também com o corpo físico. Corpo físico não tem vida. Corpo físico não pensa. Corpo físico não tem sentimento. Corpo físico não tem emoções. Embora tenha sensibilidade e sensações no campo eletromagnético. Perespírito não pensa. Perespírito não tem sentimento. Perespírito não tem emoções. Embora esteja vinculado a um campo eletromagnético, tem sensibilidade. Quem pensa? Espírito. Quem sente? Espírito. Quem tem emoções? Espírito. Mas como entender o espírito? Para chegar a compreender o espírito, necessitamos compreender e entender o corpo do qual nós nos servimos, que é o corpo físico. Nós desconhecemos por completo o corpo físico. Sabemos de algumas coisas, mas desconhecemos. Embora já somos possuidores de informações e de conhecimentos, nós desconhecemos por completo como que o corpo físico ele é trabalhado desde o momento em que ele é gerado até o seu nascimento e o seu desenvolvimento e o seu esgotamento, deixando o plano físico. Pois que acontece isso aqui, ó. Se o corpo físico deixou de existir, desencarnação. Mas o espírito que tem vida, do outro lado, numa dimensão diferente a que nós nos encontramos, mantém-se, assemelhando-se
ao corpo físico, isto é, o corpo perispiritual se assemelha ao corpo físico. Daí ele se vê. E aí ele pensa, peraí, eu não estou morto, estou pensando, estou sentindo, estou falando, estou tendo fome, calor, sensação. Pois que o perispírito, ele é semimaterial, ele participa da natureza material e espiritual. Bom, se o espírito, durante a sua existência, não trabalhou os valores reais e imperecíveis da alma, obviamente, ele terá problema. Querendo ou não, ele terá problema. E se não souber trabalhar no plano espiritual, no alinhamento para equacionar esses problemas, obviamente, ele vai entrar num campo de conflito, de tormento, de desespero. E aí poderá ser alvo fácil de mentes mais vigorosas do que a dele, envolvendo e subjugando, muitas vezes, escravizando. Daí a necessidade de cada individualidade trabalhar em si mesma aquilo que Jesus tem nos ensinado, pois que, se ele é a luz do mundo, todo aquele que não o segue está em trevas. Ele nos ensinou isso. E essas trevas podem ser as sombras que trazemos na intimidade, como as sombras que nós exteriorizamos e transfiguramos essas sombras para o nosso habitat, seja no plano físico ou no plano espiritual. Como fazer? Como sair dessa situação? Deus nos dá a cada dia a oportunidade de vencer, de trabalhar, de sairmos de uma condição e avançarmos para outra. E é por isso que Joana de Ângeles traz para nós: recorda-os com piedade consoladora, laborando em benefício deles com o perdão. Evoca-os em tuas orações intercessórias, que os alcançarão de esperança. Todos retornarão como tu mesmo ao cadinho purificador da reencarnação. Ninguém está fadado à infelicidade sem termo, nem às punições indefinidas. O Celeste Pai é magnanimidade, e a sua misericórdia de acréscimo é sol, que ilumina e aquece todos os seus. Ajuda-os, por tua vez, como ontem te auxiliaram outros corações dos quais não recordas. Então, se ontem nós desencarnamos e retornamos ao plano físico, o que aconteceu? Houve uma mudança de quê? Física. Aí o espírito reencarna, e à medida que ele vai avançando na vida física, o corpo perispiritual vai se moldando ao corpo físico. Corpo espiritual, corpo físico. Mas o espírito é o mesmo. O corpo muda. O perispírito também está sujeito às transformações, porque ele vai purificando-se, desmaterializando-se. Da mesma forma que o corpo físico também, dentro do processo evolutivo, sofreu as transformações necessárias e continua transformando.
Se nós pegarmos o homem primitivo para o homem atual, vamos observar inúmeras diferenças no corpo físico. Mas se o corpo é efeito, obviamente que a causa, que é o perispírito, também está trabalhando esse processo de desmaterialização e purificação. E quando isso acontece, é sinal de que o espírito está evoluindo para Deus. E é por isso, então, que Joana de Ângeles nos pede, participando da desdita deles, agradece a doutrina espírita que te ergue o véu, que ocultava a realidade do além-túmulo, convocando-te para a conduta reta e o dever superior. Então hoje nós temos, pela misericórdia do alto, uma ferramenta em nossa humanidade, onde a doutrina espírita vem descortinar para nós a realidade além túmulo, mostrando essa realidade, para que nós não venhamos a cairmos de novo nos mesmos erros do pretérito. Compreende-os e prepara-te igualmente. Isto é, saibamos compreender os que ainda trazem as dificuldades, mas que nós não deixemos de nos prepararmos. Preparar para quê? Para retornar ao plano espiritual. Porque iremos retornar. E quando lá chegarmos, saibamos colher, conforme o próprio título do livro, Messe Colheita, o amor. O amor que nós semeamos. Mas se nós não semearmos amor, nós vamos justamente colher o que tivermos semeado. E não tem como fugir disso. Então, Joana de Ângeles apenas nos traz essa lição para que tenhamos conosco um exercício de trabalharmos com mais carinho a realidade da vida espiritual. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo imensamente a Jesus, e vamos passar agora para a segunda parte, convidando o nosso irmão Telmo.